Boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 14 de abril já. A gente hoje vai falar sobre a parte de pré-dimensionamento de vigas, né? E vou mostrar aqui umas coisinhas para vocês. Bom, lá no nosso quadro de atividades, né, lá no Classroom, eu fiz uma pequena alteração, tá? Porque eu achei que estava um pouco confuso. Eu tinha colocado aqui, ó, concepção estrutural e pré-dimensionamento tudo junto. Agora eu vou deixar aqui só concepção estrutural, tá? E o pré-dimensionamento eu coloquei num outro tópico. De maneira que ficou aqui assim, ó. Aqui é só concepção, tá? Então, o vídeo sobre concepção estrutural, a norma de concreto armado, né? A famosa NBR 6118. O exercício inicial de concepção, só concepção, e os slides da aula e o SketchUp que eu gerei, né? Aí depois viria, deixei aqui separado agora só pré-dimensionamento de pilares de concreto armado. Tá? Pré-dimensionamento de pilares de concreto armado, porque a gente vai ver, em algum momento depois, a gente vai ver pilares de aço, né? Então aqui só pilares, tá? Então, pré-dimensionamento de pilares, o vídeo, a norma NBR 6118 novamente, os slides da aula e o exercício, né, gráfico em SketchUp. A planilha Excel, né, já que a gente começou a falar aqui de pré-dimensionamento. Essa planilha que está aqui, ela é pré-dimensionamento total, tá? Pilares, vigas e lajes de concreto armado e de aço. E ainda tem lajes também de outros tipos também, né? Então a planilha é mais completa. A planilha que a gente utilizou no exercício, que é essa daqui, né? Ela é daquela planilha completona, eu tirei só a parte de pré-dimensionamento de pilares de concreto armado, pelo método simplificado e pelo método da força normal. Então, aqui eu dei uma separada, né? Então, aqui é só parte do exercício. E hoje, a gente vai começar por aqui. Ó. A gente fechou, né, a parte de pilares, né? Vamos começar hoje a falar sobre as vigas, né? Em termos de... Inicialmente, né, a estrutura que eu fiz, a concepção estrutural foi essa. Então, veja o que é que aconteceu. Eu lancei os pilares todos como se fossem quadrados, tá vendo? Inicialmente, porque eu estava fazendo só a concepção, né? Então, não estava preocupado, porque eu sabia que ia ter uma fase de dimensionamento depois, né? Então, por enquanto, eu não estava preocupado. Mas agora que eu fiz o pré-dimensionamento, que fizemos, né? Aí eu fiz a seguinte opção, ao invés de usar pilares quadrados, eu vou usar esses pilares aqui retangulares. Né? Então, veja, os pilares ficaram um pouquinho diferentes, né? Eles antes eram quadrados, né? E agora passaram a ser esses retangulares aqui. Esses aqui. Vai ficar com um centro diferente, os eixos vão mudar um pouquinho, mas isso não vai mudar o cálculo de pré-dimensionamento. Tá? Então, depois, claro, eu vou ajustar as vigas, né? Depois que eu fizer o pré-dimensionamento das vigas, eu vou ajustar. E a gente vai ver exatamente quais as dimensões que essa viga tem que ter, né? Tá bom? Então veja o seguinte, ó, a gente tem, os pavimentos são repetidos, né? São exatamente iguais. E aí o que acontece? As vigas, ó, as vigas nessa direção aqui, elas são todas iguais, né? As 4 vigas aqui são iguais. Tá? Então, que viga é essa? É uma viga que tem 3 apoios, ó, 3 pilares estão sustentando essa viga. Tá? Então, ela é uma viga do tipo, a gente chama isso de viga contínua, né? Porque quando a viga tem 2 apoios, é biapoiada. Com mais de 2 apoios, a gente chama de viga contínua. E a situação que a gente vai ver que pode existir também é a chamada viga em balanço. Né? Essa viga aqui, por um acaso, tivesse um balanço, não é o caso, né? Mas se ela tivesse um balanço, o que é um balanço? É isso aqui, ó. Normalmente, se você quer colocar
aquela varanda bacana, né, que em alguns empreendimentos residenciais sempre tem, né, aquela varanda legal, bem grande. E aí que você não quer colocar mais pilares embaixo, o recurso que tem é você fazer esse balanço aqui, né? Então, isso é muito utilizado, mas não é o caso. Nesse nosso exemplo, nessa viga com três apoios, tá? E temos essas outras vigas aqui, que são iguais também entre si, tá? Que são vigas de quatro apoios, né? Elas têm três tramos, né? Três vãos e quatro apoios. Então, quando eu for pré-dimensionar essas vigas, vou pré-dimensionar só essas duas aqui, já que as outras são repetidas, né? E aqui já é essa foto, né? Já é de um porte espacial construído, só que ele é de concreto, não é concreto moldado em loco, né? Ele é concreto pré-fabricado. O que indica isso ó, são esses dentes aqui de montagem, tá vendo? É como se fosse assim, os pilares já vêm com esses dentes e a viga já vem com esse recorte, mas ele já vem pronto de fábrica, né? Ele é concretado numa fábrica, transportado e montado no local. Qual a vantagem desse tipo de construção de concreto armado, ao invés de ser concretado no local, ser concretado na fábrica? É porque um dos inconvenientes do concreto, você sabe, é o tempo que ele leva para curar, né? Para ganhar resistência, ganhar solidez. E isso é um tempo razoável, né? Em torno de 14 a 28 dias. Quando você faz a estrutura pré-fabricada, a montagem é muito mais rápida, né? Então a estrutura fica pronta mais rápido. É uma alternativa. Então a gente vai fazer o pré-dimensionamento de vigas, né? De concreto armado. E aí o que acontece? Ó, os comprimentos das vigas já estão automaticamente definidos quando eu faço a concepção estrutural, né? Por quê? A gente viu que a gente lança primeiro os pilares. E depois que eu tenho os pilares já posicionados, né, então depois que os pilares já estão locados, né, ou seja, já está concebido o pórtico espacial da nossa estrutura, as vigas vêm automaticamente. Por quê? Eu vou colocar vigas, né, os pilares estão lá definidos, ó, são esses aí. Eu vou colocar vigas interligando os pilares, né, interconectando os pilares. Então, as vigas são a consequência dos pilares. E aí o que acontece? Ó, as dimensões já são dadas, né, naturalmente. Vai ser em função da distância entre os pilares. Né? Tá? Então não preciso me preocupar com isso. A única coisa que eu tenho que fazer no pré-dimensionamento é avaliar, né, quanto é que vale essa seção transversal, assim, quais as medidas que ela tem que ter, base e altura. Aí a gente vai ver que primeiro a gente determina a altura, que é a função do vão, tá? Ou dos vãos, né? E a base, ela é calculada, essa largura da viga, a base da seção, né? Em função da altura, por um critério de estabilidade estrutural, né? De equilíbrio. Então, como é que é feito? Ó, a altura da viga é estimada para cada tramo, né? Para cada tramo eu sei o comprimento desse tramo, né? A distância, né? Entre esse pilar e esse. Então, essa altura aqui é em função desse tramo. E a altura da viga aqui é em função desse outro tramo. E daí a gente vai ver, poxa, então são alturas diferentes? Não, a gente vai ver que isso não é muito prático, né? Então a gente vai fazer uma coisa que chama padronização ou uniformização da altura das vigas. Tá? Então vamos lá. Se eu estou trabalhando com, seja viga contínua, né, ou viga biapoiada, a altura da viga naquele tramo vai ser igual ao comprimento daquele tramo, aquela distância entre pilares, dividido por 10, né? 10% do vão. Então, vamos supor que a distância entre os pilares ali, no primeiro tramo, seja de 5 metros. Então, 5 metros, 500 centímetros, né? 500 centímetros dividido por 10 dá 50 centímetros de altura. Quando eu vou para tramo interno, ao invés de ser 10%, é 1/12. E se o tramo em questão, né, for um trecho em balanço,
aí essa altura tem que ser maior, é 1/5 do vão. De maneira visual, né, é isso aqui. Ó. O que é que eu estou chamando de tramo externo, tramo interno e balanço? Seja viga contínua ou seja viga biapoiada. Viga biapoiada, como o nome diz, né, tem 2 apoios. Viga contínua, ela tem mais de 2 apoios. Se você tem mais de 2 apoios, 3 ou mais, né, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Esse primeiro tramo, né, imediatamente após o primeiro apoio, e o último tramo, imediatamente antes do último apoio, né, do último pilar, ele é chamado de tramo externo, são mais externos. E os demais são internos. Se tiver balanço, né, o que é o balanço? Você só tem um apoio, isso aqui fica engastado, né, só tem um apoio, né, no balanço. Tá? Se for uma viga biapoiada, 2 apoios, né, então ela não tem tramo interno, né, só esse tramo aqui é externo. E esse aqui é um balanço. Tá? Então, os tramos externos, a princípio, deveriam ter uma altura maior do que os tramos internos. E o balanço tem que ter uma altura, a princípio, maior do que dos outros tramos. Mas só para vocês não fazerem confusão, o que é tramo externo, o que é balanço. Quem não é tramo externo nem balanço é tramo interno. Ah, pessoal, alguma pergunta? Tem? Professor, mas isso aí, financeiramente dizendo, vale a pena você comprar, por exemplo, a viga contínua com balanço? Vale a pena você comprar alturas diferentes, vários pedaços assim diferentes, do que comprar um só de mesmo tamanho, vamos dizer assim? Isso, então o que eu vou falar é o seguinte, na verdade a gente não é prático, né? A gente ter muitas variações, né? Você veja que o ideal é que a estrutura seja mais uniforme possível, né? Por quê? Olha só, aqui é uma construção pequena, né? Mesmo assim já tem 12 pilares e 7 vigas e 6 lajes. Você imagina um prédio aí, né? Um edifício de múltiplos pavimentos, né? Então, o pessoal trabalha ali daquele jeito, quanto mais padronizado, melhor. As dimensões, quanto mais repetição, melhor. Tanto é melhor em termos de produtividade, como é melhor em termos de evitar erros, né? Porque se fosse, imagina, cada pedaço de viga, cada pedaço de pilar é de um tamanho diferente. Aí, toda hora você vai ter que ficar conferindo aquilo. A chance de dar errado, infelizmente, é grande, né? Então, quanto mais padronização, melhor. Então, a gente vai ver que a gente tem que sempre, né, de bom tom, é recomendável uniformizar a altura das vigas. Né? Por quê? Porque não é muito prático fazer vigas com altura diferente. Só que para você uniformizar a altura das vigas tem que ter um critério, né? Sempre tem que ter um critério, não pode ser feito aleatoriamente. Então a gente vai ver que tem como uniformizar as alturas em 2 situações. Quando os vãos das vigas são comparáveis, ou seja, são valores próximos, né? Então você adota a média dos vãos e pré-dimensiona por esse valor. Ou se os vãos são muito variáveis, né? Um é muito pequeno, o outro é muito grande. Então, nesse caso, não tem jeito. É melhor você adotar a maior altura, né? Em função do maior tramo, e adotar essa altura toda para a viga. E aí, qual é o critério? O que é que eu estou chamando vãos comparáveis, ou seja, de tamanhos próximos? Né? Matematicamente é isso. Ó. Imagina que você tem uma viga contínua, né? Aí ela tem vários apoios aqui. Imagine como ela segue, né? Então, vamos dizer que isso aqui são vãos tramos internos, né? Não sei dizer quantos tem para cá, mas se tem para lá e tem para cá, com certeza esses aqui são internos. Então, esses vãos têm comprimentos diferentes. Eles vão ser comparáveis se a razão entre eles for menor do que 1,5. Aí eles são comparáveis. Se essa razão entre os comprimentos de cada vão for maior do que 1,5, aí eles já não são mais comparáveis. Aí é outro critério. Então, vamos dar um exemplo. Ó. Vamos considerar, botar números, né? Vamos supor que esse tramo da viga, essa distância de eixo a eixo do pilar, isso aqui é o tramo, né? O comprimento, o vão, seja de 9 metros. Né?
está até acima do que a gente trabalha, né? Porque em edificação de pequeno porte, os vãos são recomendados que eles sejam limitados a 6 metros. Mas aqui é um exemplo, né? Suponha que fosse 9 metros, e esse outro vão aqui tem 6 metros de comprimento. Então, como eles são tramos internos, né? O que é que vai acontecer? 9 metros dividido por 12, 9 metros dividido por 12, daria 0,75 metros, né? 75 centímetros. Então, está aqui. Ó. Então, para vencer um vão de 9 metros, essa viga recomenda que ela tenha uma altura de 75 centímetros. E a outra aqui, ó, 6 metros. 6 metros dividido por 12, 50 centímetros. Por que eu dividi por 12? Porque isso aqui, ó, tramo interno, a altura é o vão dividido por 12. Se fosse tramo externo, era o vão dividido por 10. Né? Agora vamos ver, esses dois vãos aqui são comparáveis, ou seja, eles têm comprimento próximos. O critério é esse aqui. Eu pego o maior e divido pelo menor. 9 dividido por 6. Dá exatamente 1,5. Não está no limite aqui, né? Mas podemos dizer que eles são comparáveis. Como eles são comparáveis, então a altura que eu vou adotar para a viga inteira vai ser a média das alturas que eu calculei para cada tramo. Então, um deu 75, o outro deu 50. A soma deles dois dá 125, dividido por 2 dá 62,5. Eu trabalho sempre com centímetros inteiros, né? Já expliquei para vocês por quê. Então, essa viga, eu adotaria, né, segundo a recomendação, uma altura única de 63. Poxa, mas 63 é menor do que 75. Sim, mas é maior do que 50. Na média, fica tudo certo, porque os dois vão 6, 9 metros e 6 metros, eles são próximos, são comparáveis. Tá? Então, sempre que os vãos forem comparáveis, a altura total, a altura da viga inteira, né, ela vai ser uniformizada pela média das alturas nos tramos. Agora vamos ver uma situação que não se enquadra nisso. Ó, se aqui for 9 e aqui for 5, aí olha só, 9 dividido por 5 já é maior do que 1,5. Então esses dois vão, poxa, mas é tão próximo, né? 9 e 6 são comparáveis, 9 e 5 não, é um critério, né, matemático que diz isso. Comparáveis é quando a razão entre eles é menor ou igual a 1,5. E não comparáveis quando a razão dos comprimentos é maior do que 1,5. E aí, nesse caso, como é que fica? Ó, 9 metros, tramo interno, 75 centímetros de altura, né? Vão sobre 12. 5 sobre 12 dá 42. 5 metros dividido por 12, tá? 0,416, aproximadamente 42. Faço a média? Não, porque os vãos não são comparáveis. Então, qual é o critério para vãos não comparáveis? É adotar o maior valor. Entre 75 e 42, então, essa viga toda vai ter que ser 75. Ah, mas eu gasto mais material. Gente, olha só. O valor, né, o custo das coisas não está só no material. Está também no tempo, né? Lembrem que tempo é dinheiro. Aí eu vou fazer várias vigas, beleza, eu vou economizar no material. A princípio, sim. No material concreto, né? Porque você vai gastar mais forma, porque as formas são todas diferentes. E você vai gastar mais tempo. Então, chegou-se à conclusão, é melhor padronizar, uniformizar, do que ficar fazendo o que a gente chama de economia de palito, né? Ah, não, poxa, era para ser 42, eu vou adotar 75, é muito mais. Você vai ganhar em produtividade. E o custo financeiro, né, entre material e produtividade vai ganhar. Tá? Então, em resumo, é isso. Sempre uniformizar a altura das vigas a partir do critério. Se os vãos são comparáveis, tem valores próximos ou tem valores muito diferentes entre si. Então, vãos comparáveis, a razão entre eles é menor do que 1,5, né? 3 meios. Não comparáveis, a razão entre eles é maior do que 1,5, 3 meios.
Então, com isso, eu resolvo a altura, né? Eu sei a altura que a viga tem que ter, a princípio, porque é pré-dimensionamento. A altura final, quem vai dizer é o dimensionamento, é outra etapa de projeto. Como já falei para vocês, né? Vocês vão aprender isso lá em PE2, se não me engano, Projeto Estrutural 2. Como é que dimensiona? Professor, se Fala, você Flávio. tivesse mais de 2 vão, como é que você faria essa média aí? Nós vamos fazer esse exemplo. É a média geométrica, né? Ou seja, é a soma Ah, continua mesmo o padrão e matemático. é uma média geométrica, isso. Ah, tá. Média geométrica, desculpa, média aritmética. Se tiver 3 vãos, soma as 3 alturas, calcula cada uma das alturas, né? Soma e divide por 3. Se tiver 4 vãos, divide por 4, a média aritmética. E a proporção continua sendo 1,5? Continua sendo 1,5, exatamente. Tá? A gente vai ver isso no exercício um pouquinho mais para frente. Então, ó, a questão da altura eu já resolvi. A altura depende do vão, porque isso é aquelas questões da flexão, né? A gente aprende lá em resistência dos materiais. Né? Quanto maior o vão, maior a flexão. Mais essa viga tende a se dobrar, né, quando eu colocar carregamento sobre ela. E que carregamento que eu coloco sobre a viga? Ó, a viga, ela sustenta as lajes, né? Tá? E tudo que acontece em cima das lajes, né? Então, pronto, se é uma residência, a maioria de nós está morando num apartamento, edifício de apartamentos, né? Então, todo o peso de pessoas, mobiliário, materiais de construção, acabamento, né, parede, está tudo em cima dessa laje aqui. Aí, isso descarrega nas vigas. Né? Ou seja, essa viga aqui, ela é empurrada sempre para baixo, né, devido às cargas de peso. E aí a gente sabe, né, quando empurra para baixo, é que nem você pegar uma régua, coloca ela em 2 apoios e faz uma força para baixo. Essa régua vai flexionar, né, vai se dobrar, vai dar uma curvatura. Então, o elemento estrutural tem que ter resistência suficiente, né, para suportar essa tendência de dobrar. Porque se a viga dobrar demais, a laje dobra demais, e ninguém quer, né, morar num apartamento onde a sala, para ir de um ponto ao outro da sala, você tem que descer uma ladeira e subir uma ladeira. Por mínimo que seja, mas a nossa percepção de conforto não ia gostar muito disso. Então, resolvi o problema da altura, agora é a questão da largura da viga. Então, é claro, né, que do mesmo jeito que eu procuro embutir os pilares nas alvenarias, eu vou tentar embutir as vigas também nas alvenarias, né? Por questão de estética, por questão de aproveitamento do espaço interno, né? Porque se a viga avança em relação à parede, aí eu perco espaço interno. Né? Então, a gente leva em consideração, mas, né, na verdade, a mecânica da coisa que vai dizer, né? É possível ou não embutir nas alvenarias? Aí vem sempre aquela discussão, né, em termos de projeto. Olha, não precisa, pô, não tem jeito, tem como. Nossa, a viga está dando, sei lá, 30 centímetros. Tá? Porque a gente vai ver por que daria, né, uma viga tão espessa assim. E aí, se possível, a gente reduz isso, né, para que fique embutido nas alvenarias. Aí o que acontece? Sempre ela, né, a norma brasileira 6118, que é a norma brasileira que diz tudo, né, que é relativo a projeto e execução, né, de estruturas de concreto armado. Essa norma tem 254 páginas, né, foi publicada a última versão em 2014. É uma norma da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR significa Norma Brasileira. E essa norma tem como título isso aqui, ó, Projeto de Estruturas de Concreto. Aí ela, na verdade, ela fala em concreto armado e protendido, né? Mas a gente vai se limitar só ao concreto armado. Essa norma lá, no item 13.2, ela coloca algumas condições para a geometria de vigas, assim como coloca para pilares, né? Que o pilar tem que ter
seção mínima de 360 centímetros quadrados, dimensão mínima de 14 centímetros. Para viga, lembra que pilar tinha pilar e pilar parede, né? A viga também tem viga e viga parede. Ele fala o seguinte, ó, assim como foi para pilares, né? A seção transversal da viga não deve apresentar largura menor do que 12. E viga parede menor do que 15. A gente não vai trabalhar com viga parede, só viga normal. Mas mesmo, logo em seguida ele fala, ó, o mínimo é 12, mas tem uma flexibilização e pode chegar a um mínimo de 10. Então a viga, ela pode ter, no mínimo, né, 10 centímetros de espessura, né? Tem que ter 10 centímetros ou mais. E aí o que acontece? A determinação da largura da viga depende de um critério que se chama instabilidade lateral de vigas, que é o seguinte, ó. Imagina uma régua de 30 centímetros, né, aquela de acrílico, aquela transparente. Se você pegar essa régua e colocar ela deitada, ela se equilibra, né? Agora, tenta pegar essa régua e deixar ela em pé e soltar ela. Qual vai ser a tendência dessa régua? É tombar lateralmente, né? Por quê? Qual é a diferença? Pô, a régua deitada fica bem equilibrada. O equilíbrio é estável, né? A régua em pé tem equilíbrio instável. Qualquer perturbação, qualquer sopro, qualquer peteleco, essa régua vai e cai lateralmente. Então, isso é que se chama de instabilidade lateral. E a estabilidade lateral de uma viga depende da altura. Quanto mais altura ela tiver, ela é mais resistente à flexão, mas ela é mais difícil de se equilibrar. Então, a norma lá fala aqui, ó, que a largura depende dos critérios de estabilidade. Para não ficar uma coisa muito delongada, o que acontece é o seguinte, ele fala, ó, a largura dessa viga tem que ser maior do que um parâmetro que é um percentual da altura da viga. E para a gente o que importa é isso. Se a viga, estou trabalhando com viga retangular, mas poderia ser viga T ou viga I, aquele parâmetro beta é igual a 0,4, ou seja, a largura da viga tem que ser maior do que 40% da altura, maior ou igual, né? Então, assim que a gente determina a largura da viga. A altura da viga é função do vão de cada tramo, né, e do critério de uniformização, e a largura da viga é função da altura, 40% da altura ou mais, né? Então, em resumo, o pré-dimensionamento de vigas é feito assim. A viga não pode apresentar dimensão menor do que 10 centímetros. A altura da viga a gente já viu que é função do vão. E a largura da viga tem que ser pelo menos 40% da altura. Então, se a gente fosse voltar àquele exemplo aqui, ó, uma viga que tem 75 centímetros de altura, quanto ela tem que ter de largura? Ó, 75 vezes 0,4, 40%. 75 vezes 0,4. Essa viga teria que ter 30 centímetros. Aí ela seria uma viga fácil teria um equilíbrio mais estável. Tá? Então, uma viga de 75, largura de 30. Se a viga tiver 63 centímetros, uma conta parecida. Se a viga tem 63 centímetros de altura, a largura é 40%. Teria que ser 25 centímetros, mais ou menos. Tá, pessoal? Então, lembrem disso. Ó. A altura da viga é função do vão de cada tramo, né? De cada distância entre apoios. Lembrando que se o tramo for externo, é 10% do vão, a altura. Se o tramo for interno, a altura da viga é 1/12 do vão. Se for uma viga em balanço, esse tramo aqui tem que ser 1/5, né? Que dá 20% da altura. Tá? Aí tem o critério de uniformização das vigas, das alturas, né? Para não ficar cada tramo de uma altura diferente. E tem esse critério aqui de largura da viga retangular, tem que ser no mínimo 40%
da altura dessa viga. Então veja que tudo relativo a estruturas, pessoal, o mais trabalhoso são os pilares. Na concepção, o que dá mais trabalho é os pilares, você saber quantos pilares tem, aonde tem que ficar e qual a distância entre eles. Aí depois que eu defino os pilares, as vigas é só interligar os pilares. Com relação ao pré-dimensionamento, o pré-dimensionamento de pilar, seja método simplificado ou método da força normal, tem uma quantidade de cálculos bem maior do que o cálculo das dimensões da viga. E vamos ver depois que as lajes é mais tranquilo ainda. Então vai ter um exemplinho aqui que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, ó. Imagine aqui que essa aqui seria um pavimento tipo, né, de uma edificação qualquer, que tem uma quantidade de pilares e vigas maiores do que o nosso exemplinho lá, né? Mas é muito parecido, muito parecido. Principalmente, por que é parecido? Porque a distribuição, né, de pilares, ó, na direção horizontal e na vertical, ela é bem cartesiana, né? Então, veja, ó, esse eixo de 3 pilares ligados por uma viga de 2 tramos acontece várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, apesar de ter 8 vigas na direção vertical, mas são 8 vigas iguais. Basta eu pré-dimensionar uma, que vou pré-dimensionar as demais. E as vigas horizontais? São vigas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares, né, 8 apoios, 7 tramos, mas é uma viga grandona, contínua, né, que se repete 3 vezes aqui. Então, a numeração, né, quando você pega um projeto estrutural, né, planta de geometria, planta de forma, a gente viu que a numeração de vigas é sempre, primeiro numera as horizontais, depois as verticais. Então, essa é a viga 1. E viga 1A, 1B, essa letra minúscula é o tramo. O tramo A, B, tramo C, tudo da viga 1. Aí essa seria a viga 2, essa seria a viga 3. Né? Aqui seria a viga 4, na verdade. A viga 4 tem 2 tramos. Seria o 4A e o 4B. Quais são os tramos externos? É o V1A e o V1G. Tem balanço? Não, não tem nada de balanço. Então, V1A e V1G são tramos externos, né? A altura da viga nesse tramo seria 10% dessa distância entre eixos de pilares aqui. Os demais tramos aqui, ó, são internos, né? A altura deles é 1/12 da distância de cada vão, né? De cada tramo. Tá? E nessa viga aqui, que eu estou chamando de 2, mas o certo seria viga 4. Os dois são externos, né? Porque viga com 2 apoios, viga com 4 apoios, aí você já tem um interno e 2 externos. Mas uma viga com 3 apoios, você tem 2 vãos, então os 2 são externos. E aí o que tem? Ó? A gente tem lá a nossa planilha de pré-dimensionamento. E a gente vai trabalhar com ela, né? Cadê ele aqui? Desculpa. Então, lá na atividade concepção estrutural, aqui, ó, vocês têm lá a planilha completa. Perdão, isso aqui não. Concepção estrutural não, pré-dimensionamento, falei errado. Em pré-dimensionamento, você tem a planilha completa, esse Excel aqui. Tá? Várias abas, ó. Aqui é uma capa, aqui foi o que a gente já usou, né? Pilar, concreto armado, método simplificado. Pilar, concreto armado, força normal. Pilar em aço a gente vai ver depois. Viga de concreto. Então, vou mostrar para vocês, ó, como é que ela funciona. Tá? É muito parecido com o que a gente já fez aqui para pré-dimensionamento de pilares. Né?
Pessoal, tem alguma pergunta? Vou abrir a planilha aqui, mostrar como é que ela funciona, tá? Ó, viga de concreto. Então, ó, primeira linha, mesma coisa, né? Células em branco são dados que eu tenho que informar. Células em amarelo são calculadas pela planilha. Então, essas duas planilhas aí que eu quero pré-dimensionar, nesse exemplo aqui, falta uma figurinha aqui que tem a distância dos tramos. Né? Tudo bem, ó. A viga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos. Ó, viga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos. Aí eu coloco assim, ó, o vão 1A, ele é de uma viga biapoiada, é um tramo interno, um tramo externo, ou é uma viga em balanço? Então, é uma viga contínua, isso aqui é tramo externo. Tá? E qual o valor do vão? Esqueci de botar a figura, mas é esse valor aqui, ó, 3,62 metros. O que é 3,62? É a distância entre esse primeiro pilar e esse segundo pilar, a distância de eixo a eixo. Tá? Então, ó, se é vão externo, é 3,62 dividido por 10. 36,2 centímetros. Tá? O trecho 1B é um tramo interno, então é 1/12. 1/12 dá 0,083. Né? Se fosse balanço, seria 20%, né? Um quinto. Mas é tramo externo. Então, isso aqui é só ao invés de trabalhar com fração, estou trabalhando com multiplicação. 10%, 1/12 ou 20% no caso de balanço. Então, coloco a viga com cada um dos seus tramos, né? Quanto é que cada tramo tem de distância, né? de comprimento de vão, e digo, através dessa lista suspensa, se é um tramo interno, externo ou balanço. Aí a planilha calcula, né? Externo divide por 10, interno divide por 12, fazendo essa continha aqui. Tá? Então vejam, cada tramo deu uma altura diferente. Aí eu falei, olha, o ideal é uniformizar. Aí veja o que acontece. Esses vãos aqui são comparáveis. Olha, esse com esse até é. Esse com esse também é. Esse com esse também é. O critério é 1,5, né? O problema é esse aqui, ó. 6 metros e 8 centímetros vai ser comparável com o quê? Vai ser comparável com, se fizer a conta, né? Um quinto, né? 1,5, né? Ó, 6,08 dividido por 5,68 é comparável, tá vendo? Então, divida 6,08 dividido por 1,5. Então, se os vãos fossem de pelo menos 4 metros, seriam comparáveis. Mas eu tenho um tramo de 3,62 e um de 6,8. Aí eles não são comparáveis. Né? 6,08 dividido por 3,62. Isso já dá maior do que 1,65. Então, quando eu for uniformizar, é aqui, ó. Aqui é o cálculo sugerido para a altura estimada da viga em cada tramo. E aqui é o valor escolhido para a altura da viga toda. Se você tem vãos não comparáveis, o que é que você faz? Você adota pelo maior, que é esse aqui. Ó. A maior altura é essa, 50,7. E aí eu uniformizo isso para 51. Então, toda essa minha viga
O ideal é que ela tenha 51 centímetros de altura aqui. Toda essa minha viga 1 aqui. Professor, Oi. você poderia utilizar um mínimo para maior, que seria esse 4,05, e padronizar todas de acordo com isso? Porque, bem, isso não vai fazer diferença, por exemplo, de 3,62, porque vai ser maior. Mas aí seria o valor mínimo possível para de 6,08, vamos dizer assim. Você poderia fazer isso? Ou isso vai afetar os cálculos de Como eu sobrecarga? falei, como eu tenho falado para vocês, isso aqui é um pré-dimensionamento. Não quer dizer que eu vou pegar essas medidas e construir dessa forma, porque o construído vai ser feito a partir do projeto executivo de dimensionamento. Então, quer dizer, o pré-dimensionamento é uma estimativa, né? E aí o que acontece? Aqui é bobagem ficar perdendo tempo aqui se, não, tentando, assim, aquele pensamento de economia, né? Então, aqui eu aconselharia você o seguinte, ó, infelizmente, tem vários tramos, né? Mas tem um que é bem maior do que os outros. Então, esse aqui tem que ser prioritário. Ele que vai definir como é que vai ser para o resto. Tá? O ideal é a gente fazer isso. E aí fica um critério único, né? Se são vãos comparáveis, faço a média. Se são vãos não comparáveis, utilizo o maior dos valores de altura, que no caso aqui é para esse vão, 51. Seria 50,7, né? Mas a gente trabalha com centímetros inteiros, né? Sempre, não é arredondando, né? Utilizando o inteiro superior. Tá? Então aqui, ó, recomendo que seria melhor uniformizar toda essa viga com 51. Se ficar uma medida, poderia até ser 50 também, né? Mas vamos deixar assim. Bom, se eu adotar a altura de 51, quanto tem que ser a largura? Aí ele fala, ó, 40%. 40% de 51 é 20,4. Então, eu recomendo 20,4. Qual é o valor que você escolhe? 21. Quando eu colocar 21, ele vai aceitar. Se eu vou colocar menor do que o que ele está sugerindo, ele vai deixar em vermelho, dizendo que tem alguma coisa errada aí. Botar tudo 21, 21, 21, 21, 21. Então, essa viga grandona aqui, a viga 1, que tem 7 tramos, né? Ela seria uma viga de 51 centímetros de altura, 21 de largura. Tá? Lembre que essa questão da largura, eu primeiro tenho que dizer a altura. A largura tem que ser pelo menos 40% da altura. Mas ele vai calcular um valor, né? Vai estimar um valor, e você que vai escolher. Né? Assim como no pilar, né? A planilha calculava a área, mas as dimensões você que escolhe, contanto que dê aquela área lá. No caso da viga que eu estou chamando aqui de 2, né? Ela só tem 2 tramos. Né? Então, os 2 tramos são externos, viga 2. Né? Viga 2, 2 tramos são externos. Então, é 1/12 do vão. O vão aqui é 3,85, 4,75. 1/12 dá isso. Esses vãos são comparáveis? Agora vamos ver. 4,75 e 3,85. 4,75 divide por 3,85. São comparáveis. A razão entre eles é menor do que 1,5. Então, aqui está indicando 39, aqui está indicando 48. Aqui eu posso fazer a média, porque eles são comparáveis. 39 mais 48, dividido por 2, daria 43,5. Aí eu vou adotar 44. Aqui eu posso fazer a média. Tem que corrigir isso aqui, ó. Ele não está deixando adotar um valor menor do que o estimado. Mas eu posso adotar um valor menor do que o estimado. Se o critério for a média, né, por exemplo. Mas aqui ele não está deixando. Aqui ele está dizendo, ó, você tem que adotar alguma coisa que seja maior do que o estimado.
Então, quer dizer, ao invés de... Eu vou corrigir isso aqui, tá? Eu vou atualizar essa planilha. Ao invés de ser 44, uniformizou tudo para 48, sendo 48, 40% de 48 dá 19,2, 20, né? 19,12, a gente aproxima para 20. Então, essa viga aqui, a planilha está, nessa versão, a planilha está sugerindo, né? 48 aqui, mas poderia ser 44. Se fosse 44, 40% de 44, eu poderia total 18. Poderia ser 18 por 44. Tá? Depois eu corri isso aqui para vocês. Aí fica assim para dimensionado. A viga grandona, 21 por 51, e a viga de 2 tramos, 20 por 48. Essa planilha ainda faz aqui o seguinte, ó. Se você souber as dimensões da seção, sabendo que o concreto armado tem um peso específico de 25 kN por metro cúbico, então essa viga de 21 por 51, ela pesa 2,68 kN por metro, ou seja, 268 quilos por metro. Tá? Isso aqui é se você quiser ter uma estimativa de sobrecarga da viga, né? A carga total sobre a viga seria o seu peso próprio, mais a sobrecarga, né, que veria em função das lajes. Né? Mas isso aqui não é a gente agora, né? A gente está fazendo só o pré-dimensionamento, né? Seria só isso aqui. Tá, pessoal, então é assim que a gente faz o pré-dimensionamento de vigas. Tem a questão de primeiro escolher a altura de cada tramo, depois tem a questão de uniformizar a altura das vigas. Depois que eu tenho a altura da viga total, a largura é pelo menos 40% da altura. Então, esse é o exemplo aí que a gente acabou de fazer lá na planilha. Né? Ah, pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essa parte aí? Não? As dimensões a gente vai escolher também, não, né? Sim, as dimensões da viga, sim. Não, Obviamente. dimensão não, perdão, o vão. Não, o vão, já como eu falei, é a função, Vai ser. quando você faz a concepção estrutural, você já definiu os vãos. Uhum. Vamos supor aqui, ó, para essa concepção estrutural aqui, qual seria os vãos? Vamos pegar dessas vigas aqui primeiro. A gente, inclusive, o próximo exercício que eu vou passar para vocês é exatamente esse. Né? Ó, eu pego a distância de eixo a eixo do pilar. Desculpa, não é isso aqui não. É isso aqui, né? Dimension. De eixo a eixo. Pega aqui o ponto médio, dá 4,90 metros. E esse outro aqui, ó. Ponto médio do pilar, ponto médio do pilar. Ó, essa viga aqui tem 2 tramos de 4,90 metros. Então vamos ver lá na planilha como é que ficaria. Agora, aliás, ao contrário, né? Primeiro tem que fazer a viga horizontal, né? Que é essa daqui. Então vamos pegar as dimensões dela aqui. De eixo a eixo de pilar. A gente já tinha feito isso, né? Vou dar 4,93 metros aqui. Então aqui, né, essas vigas, mais do que comparáveis, né, os vãos são exatamente iguais. Né? 4,93 metros. Né? Então vamos ver, uma viga que tem 4,93 metros. A diferença só é que tem tramo externo e tramo interno. Né? Então,
4,93 metros é o valor do vão. 4,93. 4,93. Igual para todo mundo. O que muda é que o primeiro é externo, o segundo é interno, e o terceiro é externo também. Certo? Ó. Uma viga com 3 tramos, né? Os dois, o primeiro e o último são externos, e o segundo é um vão interno. Deve falar, ó, 10%, 1/12 de 4,93 dá 49,3. Então, poderia ser 50, né? E os vãos são comparáveis? Pode, são exatamente iguais, né? Então, essa viga teria altura de 50 e a largura, 40% de 50. 4 vezes 5, 20. Então, adoto 20. Tá? Então, seria uma viga de 20 por 50. Nesse nosso exemplinho aqui. 20 por 50. E a outra, 4,90. Então, ele vai ver que vai dar exatamente isso também. 4,9. 4,9. Os dois são externos. Ó, 49. 4,9 aqui. 49, né? Poderia adotar 49, mas já que as outras já estão com 50, 49 para 50 é 1 centímetrozinho só. Então, poderia adotar, nesse exemplo aqui, ó, todas as vigas com dimensão 20 por 50. Todas elas, 20 por 50. Você pode repetir por que essas duas ali são externas, que eu ainda não entendi? Essa aqui? É. Essa aqui, ó. É porque assim, ó, se a viga tem mais de 2 tramos, mais de 2, ou seja, 3, qual é a definição de tramo externo? Tramo externo é o seguinte, ó. Tramo externo é o primeiro tramo depois do primeiro apoio. E é o último tramo antes do último apoio. Então, o primeiro tramo e o último são sempre externos. Os demais são internos. Então, aqui, ó. O primeiro e o último são externos. O outro é interno. Agora, aqui, ó. O primeiro e o último. Então, os dois são externos. O primeiro tramo e o último tramo sempre são externos. Aí, se a viga só tem 2 tramos, os dois são externos. Ela tem 3 tramos, 2 externos e 1 interno. Se ela tem 7 tramos, no caso aqui, 7 tramos, primeiro, que é um A, e o último, que é um G, é externo. Os demais são internos. E aqui, tem 2 tramos. Então, o primeiro e o último são sempre externos. Se só tem 2, então os 2 são externos. Tá? Então, por isso que na viga 1A, desse exemplo aqui, ó, uma viga de 3 tramos, o primeiro é externo, o último é externo, os demais são internos. Internos só esse. E nessa daqui que tem 2, o primeiro e o último são externos. Então, aqui, o primeiro e o último são externos. Então, ficaria tudo de 20 por 50. Quando eu fiz esse desenho aqui, deixa eu ver quanto é que eu coloquei. Eu coloquei de altura 40 ou 20. Então, é só aumentar um pouco mais a altura, né? Vai ficar a altura de... Ao invés de ficar a altura de 40, vai ficar a altura de 50. Então, ficar nessa altura aqui. Então, eu tenho considerado isso aqui, né? 40, na verdade elas têm 50. Por que eu cresci para baixo? Porque para cima eu não posso, né? Porque acima está limitado pela laje. Então, se a viga é para crescer, né? Para crescer para baixo. Então, todas as vigas eu tenho que redesenhar como sendo
20 por 50. De acordo com a planilha aqui, ó. Então, a rotina de vigas é relativamente simples. Assim como a concepção estrutural de vigas é simples, né? Por quê? Ela é consequência dos pilares. Definir os pilares é só interligar os pilares que eu tenho as vigas. E da mesma forma é simples também definir as lajes, que é o próximo passo, né? Sempre que eu tenho um perímetro fechado de vigas, define uma laje. Então tem uma laje aqui, tem uma laje aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. 6 lajes. Porque, ó, em cada perímetro fechado, fechou um perímetro de vigas aqui, define uma laje. Aí você fala, pô, mas não é uma placa só? É uma placa só, mas ela é formada por 6 lajes com continuidade, né? E aí, mas fisicamente são 6 lajes, só que elas 6 trabalham juntas, né? E aí o próximo passo é esse, ó. Como é que pré-dimensiona a laje maciça? A laje maciça, pessoal, é a laje que eu concreto no local, né? Então, como é que faz? Ó, depois que você levanta o primeiro lance de pilares, né, as primeiras vigas, aí depende do método construtivo, depende do tipo de laje, mas se for laje maciça, né, alguns construtores preferem encher uma parte da viga junto com os pilares, tipo 2/3, e o último terço da viga concretar junto com a laje, para que elas fiquem assim, né? Elas fiquem com uma parte comum, né? Tá? Uma parte comum. Aí posiciona as formas de madeira, né? Os escoramentos por baixo, né? Assim, quantidade de andaimes aqui embaixo. Coloca normalmente chama madeirite, né? Madeirite resinado, tal, porque é mais regular, né? E perde menos água da concretagem. Aí eu coloco as armaduras, né, de concreto, essas barras de aço aqui formando esse quadriculado. Aí depois vem e faço a concretagem. Assim que é feita a laje, né? E como é que eu faço para pré-dimensionar a laje? Bom, a laje, o pré-dimensionamento é só a altura, porque as outras duas dimensões da laje já estão dadas, né? Aqui. Quais são as dimensões dessa laje? 5 e 3. Por 5. As duas dimensões dessa laje. Isso já é função dos eixos de viga, né? Então, das 3 dimensões da laje, 2 já vêm da concepção estrutural. O pré-dimensionamento se limita a determinar essa altura aqui, a espessura da laje, que eu chutei 10 centímetros. Como é que faz? Olha só, você vai pegar entre os 2 vãos da laje, né? A laje, se a laje é retangular, ela tem 2 vãos. Aí você pega o menor vão e divide por 40. Nesse caso aqui, ó. 5 por 5 e 3. Quem é o menor? 5. Então eu pego 5 e divido por 40. 5 metros dividido por 40 vai dar 0,125 metros, que dá 12,5 centímetros. Então, essa laje, ao invés de ter 10, deveria ter 12,5 ou 13, né? Como é o comum, né? A gente sempre trabalha com centímetros inteiros, né? Nunca com centímetro fracionado. Mas é só isso. Pegar as duas dimensões, ver qual é a menor dimensão, divide por 40, e isso é a altura da laje. Só que laje, ela tem, a norma 6118, ela define dimensões mínimas. Ó. Depende de para que você vai utilizar aquela laje. Se for uma laje de cobertura, sem balanço, a espessura mínima são 7. Então você vai calcular. Se lá, essa laje é o quê? É uma laje de piso. Tem balanço? Não. Então ela tem que ter no mínimo 8, no mínimo. Aí eu calculei e deu 13. Beleza, é maior do que o mínimo.
Agora, é isso. Ó. Se for uma laje de cobertura sem balanço, 7. Laje que é de piso, né? Mas também sem balanço, 8. Se a laje tiver balanço, 10 centímetros. Se for laje de estacionamento, 12 centímetros. Tá? Aqui eu acho que tem alguma coisa errada, tá? Porque é estacionamento, mas depende do peso dos veículos, né? Até 30 kN, dá 3 toneladas, ou maior do que 30 kN. Mas eu ter que dar uma corrigida aqui. E aqui já laje protendida, né? Que a gente não está trabalhando com protensão, só com concreto armado convencional. Então, também lá na planilha, tem essa aba aqui, laje maciça de concreto. Como é que você faz? Simplesmente você coloca lá as lajes, o nome das lajes, né? Coloca as dimensões dos vãos. Então, essa aqui que a gente acabou de fazer. Começando por essa, que seria a laje 1, mas é igual a essa, né? A laje 1 tem 5 por 5 e 3. Então, o menor vão em centímetros. 5 metros em centímetros dá 500. 5 metros e 3 dá 503. Aí ele calcula uma coisa que se chama razão de aspecto, né? Para você ver se a laje é mais quadrada ou mais retangular. Se ela dá uma razão de aspecto maior do que 2, ela é retangular. Se ela é menor do que 2, ela é mais quadrada. Aí aquela conta que eu fiz, ó, estimou 40% de 5 dá 12. 40% não. 1,40 avos de 500 dá 12,5. Aí eu falo, vamos adotar 13, né? E calculo o peso próprio dessa laje. Cada metro quadrado dessa laje pesa 3 quilonewtons, tá? 325 quilos. Aí, ó, se quiser uma estimativa da carga total sobre a laje, revestimento, né? Contrapiso e piso, mais 1 quilonewton. E a sobrecarga acidental, se for edifício, acho que comercial, se for residencial, acho que é 1,5. Aí ele vai e calcula a carga total, mas não é uma coisa que a gente está muito interessado agora. Tá? A gente está mais interessado agora nisso aqui, só no pré-dimensionamento. Então, essa laje teria que ter 13 centímetros. Lembrando que, além de calcular, tem que observar o critério mínimo. Né? Que laje de piso, o mínimo são 8 centímetros, se não tiver balanço, que é o caso. Então, calcule e veja se está de acordo com o mínimo. Então, ficaria assim. Já estaria aqui pré-dimensionada, né? Toda a nossa estrutura. Né? Pré-dimensionei os pilares, no exercício que vocês fizeram segunda-feira para cá. Pré-dimensionei as vigas hoje. E as lajes ficariam com 13 centímetros. 13 centímetros. Esse outro exemplo aqui, ó, são 14 lajes, né? Mas elas são iguais duas a duas. Né? Essa é igual a essa, a 3 é igual a 4, a 5 é igual a 6. Tá? Por aí vai. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lajes para dimensionar. Tem aqui os valores dos vãos, coloco lá na planilha. Ó, 362 por 4,75 é a laje 1. A laje 2, 6,8 por 4,75. Não, que a gente chama de 2 é essa aqui, né? 362 por 3,85. 362 por 3,85. Laje 3, 4,75 por 6,8. Está aqui. Aí ele vai, né? Calcula e fala para você, ó, 9, 9.1, 9.1, 9.9, 9.6. Então, 10, 10, 12, 10, 8. Pode uniformizar? Pode. Aí aqui seria um critério parecido com aquele de
de vigas, né? Aí teria que uniformizar sempre pelo menor vão. Aqui no caso, ó, sempre pelo menor vão. Por que pelo menor vão? Porque laje, pessoal, por que a gente trabalha com menor vão? Porque assim, a gente sabe que quanto maior o vão, maior a flexão, né? Maior o momento fletor. Então, apesar da laje ser apoiada nos 4 bordos, mas se ela é uma laje muito alongada, né? Por isso que se calcula aquela razão do espectro lá que eu falei, se a laje é unidirecional, né? Eu vou e apoio ela, considero, né, que ela vai flexionar somente na direção do menor vão. Então, tudo que é relativo à laje, tem flexão nas 2 direções, né? Mas eu procuro orientar, né, os meus esforços sempre na direção do menor vão. Lembrando aqui, ó, pela linha tracejada, né, que o vão da laje vai de eixo a eixo da viga, tá? Assim como o vão da viga vai de eixo a eixo de pilar, né? Então aqui eu poderia padronizar todos, ou pela média, né? Porque não é que o 6 e 8 vai mandar, quem vai mandar sempre é o menor vão. E eles são todos comparáveis. 4,75, que é o maior, por 3,12, que é o menor. 4,75 por 13,12 dá um pouquinho maior que 1,5. Né? Eu poderia fazer pela média ou poderia fazer pela maior altura. Né? Deixar todas com 12, por exemplo. Então é isso. Ó, do nosso exemplinho lá, ele já está todo pré-dimensionado. Utilizando a planilha, utilizando esses critérios aí que eu apresentei para vocês. Tá? Eu vou atualizar esse desenho e mostrar como é que ele foi concebido e como ele foi, depois de concebido, como é que ele foi pré-dimensionado. E vou pedir para vocês também fazerem esse exercício, tá? Nada mais é do que fazer isso que eu já fiz hoje, mas só para você preencher lá a planilha, pegar os valores e, enfim, sentir como é que você pode fazer. E onde é que está essa planilha? Essa planilha está aqui, ó. Pré-dimensionamento, está aqui a planilha completa. Planilha de pré-dimensionamento de pilares, vigas e lajes de concreto armado. E aço também, né? Só que aço eu não falei ainda, tá?